Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lani Artes Crochê. Hoje é um dia duplamente especial. Primeiro, porque eu criei coragem e estou aqui mostrando meu rosto para vocês. Prazer, eu sou a Lani. E segundo, porque eu preparei o tutorial dessa lindeza aqui, a Bolsa Luna. Um modelo meia-lua com uma estrutura incrível, inteiramente feita com fio náutico e sem usar tela. E com esse maravilhoso ponto fantasia. Quer aprender todos os segredos dessa costura perfeita? Então vem comigo! Gostou do nosso modelo de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você está conhecendo o canal agora e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder as novidades. Agora, se você já conhece o meu trabalho e quer me ajudar diretamente nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada. Pessoal, eu vou deixar todos os materiais usados na bolsa passando aqui na tela no começo do vídeo e também na descrição do vídeo, para vocês adquirirem através do YouTube Shopping, que é super seguro e confiável. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu optei pelo fio náutico em polipropileno. Esse fio, pessoal, é 100% em polipropileno, muito diferente do fio que eu costumo trabalhar, que é o fio 100% em poliéster, tá? Então, esse fio ele é mais rígido e mais durinho para trabalhar. Eu optei por esse fio porque eu quero uma estrutura a mais, tá? Que a bolsa fique mais estruturada. Então, ele é mais firme, tá? Mais áspero esse fio. Você encontra esse fio através do link que eu vou deixar para vocês passando aqui na tela no início do vídeo e também na descrição do vídeo. Vocês conseguem comprar através do YouTube Shopping. Como eu sempre falo, é seguro e confiável, tá? Cada cone vem com 1 quilo. Ao final, eu vou pesar para saber certinho a quantidade que usei. E vou deixar aqui, olha, anotadinho para vocês, tá bom? E vou usar 2 numerações de agulha. A 4,5 vai ser só para fazer as correntinhas, tá? E a de 4 milímetros eu vou fazer o restante da bolsa. Sobre o fio, se você quiser, pode fazer a sua bolsa inteira no fio poliéster, tá bom? Eu vou usar o fio polipropileno para a bolsa ficar um pouquinho mais pesada, mais estruturada. Então, a gente vai iniciar com a agulha de 4,5 milímetros e fazendo 26 correntinhas. Fiz 26 correntinhas e ficou medindo 20 centímetros. Agora, com a agulha de 4 milímetros, vamos dar continuidade. Então, eu viro aqui as correntes, pulo a primeira e venho na segunda, pegando aqui na alcinha de trás, e faço o primeiro ponto baixo. Estou chegando ao final, vou fazer o último ponto. Carreira pronta com total de 25 pontos. Para quem quiser fazer a bolsa maior ou menor, essa quantidade de pontos precisa ser ímpar, tá? Por isso estou fazendo 25. Agora faço uma corrente e vamos para a segunda carreira. A partir da segunda carreira, a gente vai iniciar os aumentos, tá? E também o nosso ponto fantasia. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Olha, eu fiz um aumento. 1, 2, tá? Vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto e um aumento aqui no último ponto. Agora, laço e venho para o próximo e faço meio ponto alto. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um baixíssimo. Vamos fazer essa sequência de pontos, tá? Fiz um baixíssimo, faço meio ponto alto, um baixíssimo,
meio ponto alto, um baixíssimo. Vamos fazer assim até o penúltimo ponto. Estou chegando ao final, cheguei aqui no penúltimo ponto e eu vou fazer meio ponto alto, seguindo a sequência, tá? Então, nós iniciamos aqui com meio ponto alto e finalizamos a sequência de pontos fantasia também com meio ponto alto. Aqui no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento. 1 e 2. Olha, 1, 2. Então, aqui na segunda carreira, nós ficamos com um total de 27 pontos. Agora, uma corrente e viro. Na terceira carreira, a gente vai fazer toda ela de pontos baixos, só que pegando nas alcinhas de trás dos pontos. E vamos também fazer um aumento aqui no início e um aumento aqui no final. Então, vamos fazer o primeiro ponto. Eu insiro a agulha aqui dentro do ponto, ó. Trago o fio, faço um. No mesmo ponto, coloco mais um para formar o aumento. Então, eu fiz 1, 2, né? Um aumento. Agora, eu faço um ponto para cada ponto de base até o penúltimo ponto, pegando aqui nas alcinhas de trás. Estou chegando ao final e aqui no último ponto eu vou fazer 2 pontos, né? Um aumento. Olha, aqui no último ponto eu fiz 1, 2. Então, terceira carreira pronta com um total de 29 pontos. Agora, uma corrente e viro. Pego aqui nas 2 alcinhas e faço um aumento. Na carreira de pontos fantasia, a gente vai pegar sempre nas 2 alcinhas, dessa forma. Lacei, insiro a agulha, olha. Trago e faço meio ponto alto. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. Aquela mesma sequência da segunda carreira. Cheguei ao penúltimo ponto. No penúltimo ponto, eu faço meio ponto alto. E no último, eu faço um aumento. 2 pontos baixos. 1 e 2. Olha, esse é o lado avesso, né? E esse é o lado direito, onde aparece os desenhos dos pontos. Então, quarta carreira pronta, com um total de 31 pontos. Uma corrente e vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai fazer pontos baixos. Então, eu pego na alça de trás, faço um aumento aqui, 1, 2, e no restante eu faço um ponto para cada ponto de base. Cada ponto, pessoal, eu vou ajustando, estão vendo? Ó? Eu sempre dou uma puxadinha para o trabalho ficar mais bonito, mais fechado, sem abertura. Então, a gente sempre, é bom sempre ajustar, tá? O ponto. Vou fazer os pontos baixos, aqui no final eu faço um aumento. Cheguei ao final, vou fazer o último ponto, colocando um aumento. 1 e 2. 1, 2. Terminamos a quinta carreira com um total de 33 pontos. Agora, vamos para a sexta e última carreira de aumento. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos, né? Um aumento. E vamos fazer a sequência de ponto fantasia. Laço, faço meio ponto alto, um baixíssimo, até o penúltimo ponto. Estou chegando ao final, vou fazer meio ponto alto. E aqui no último ponto, eu vou colocar 2 pontos.
1, 2. Então, sexta carreira pronta com um total de 35 pontos. A partir de agora, a gente não vai mais fazer aumentos, tá? Em cada carreira, a gente vai ficar com 35 pontos até a 20ª carreira. Então, vamos para a 7ª carreira. Faço uma corrente e viro. Pegando na alcinha de trás, eu faço o primeiro ponto. Olha, fiz um ponto apenas, tá? E vou seguir colocando um ponto para cada ponto de base até o final da carreira. Nessa carreira, vamos ficar com 35 pontos. Estou chegando ao final da 7ª carreira, vou colocar o último ponto. 7ª carreira pronta, com total também de 35 pontos. Agora, vamos para a 8ª carreira. Faço uma corrente. E vamos fazer um ponto baixo aqui no começo. Sempre vamos iniciar com um ponto baixo aqui no começo e aqui no final, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, agora sim eu inicio a sequência de ponto fantasia. Meio ponto alto e um baixíssimo. Meio ponto alto e um baixíssimo. Estou chegando ao final da 8ª carreira, carreira de pontos fantasia. Vou fazer o último ponto, um ponto baixo. Então, 8ª carreira pronta com total de 35 pontos. Uma corrente e vou para a 9ª carreira de pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás. Então, pessoal, estou na 9ª carreira, vamos precisar de 20. Eu vou adiantar aqui minhas carreiras, vou continuar fazendo essa sequência de uma carreira de pontos baixos, uma carreira de pontos fantasia, e já volto para mostrar para vocês. Já adiantei as minhas carreiras, e na verdade eu fiz um total de 21 carreiras, tá, pessoal? Eu falei 20, mas na verdade a gente precisa fazer 21, tá? Então a carreira de número 21 está pronta, com um total de 35 pontos. E agora a gente vai fazer as abas aqui nas laterais. Então, nós vamos contar 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou marcar o 9º ponto. Do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, separei 9 pontos desse lado e 9 pontos aqui do outro lado. E entre os marcadores, ficamos com 17 pontos. E vamos dar continuidade. Faço uma corrente e viro meu trabalho e vamos para a carreira de número 22. Faço um ponto baixo, normal, igual a gente fazia antes. Laço, faço meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, a mesma sequência. Um baixíssimo. E aqui nos 2 últimos pontos, a gente vai trabalhar a diminuição. Então, eu vou inserir a agulha pegando aqui nas 2 alcinhas, vou trazer o fio. No próximo ponto, né, no ponto marcado, trago e deixo. Laço e tiro tudo. Então, a carreira de número 22, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Faço uma corrente e já inicio com uma diminuição. Como essa carreira é de pontos baixos, a gente vai pegar aqui na alcinha de trás. Trago o fio e deixo. No próximo também. Laço e tiro tudo. E agora eu vou fazer pontos baixos, pegando na alcinha de trás até o final. Carreira 23 pronta, com total de 7 pontos. Uma corrente e viro. Um ponto baixo, pegando nas 2 alças, porque é a carreira de ponto fantasia. Laço. Faço meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto e um baixíssimo.
tenho 2 pontos aqui no final, eu vou trabalhar a redução em cima deles. Insiro a agulha, trago e deixo. No último também. E finalizo a redução. Então, carreira de número 24, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Uma corrente. Carreira de pontos baixos, eu vou pegar aqui na alça de trás, trazer o fio e deixar. Trago e deixo. Então, em todas as carreiras, a gente vai fazer uma redução. Olha, para ir formando esse degradê aqui, tá? Carreira 25 pronta, com total de 5 pontos. Uma corrente e viro. Faço um ponto baixo. Agora, laço e faço meio ponto alto. Um baixíssimo. E me restaram 2 pontos, eu vou trabalhar a redução em cima deles. Carreira de número 26 pronta, com total de 4 pontos. Agora, faço uma corrente e viro. Pego aqui na alça de trás, do outro ponto também, e faço uma redução. Carreira 27 pronta, com 1, 2, 3 pontos. Uma corrente, faço um ponto baixo. E aqui só tenho 2 pontos, então vou fazer uma redução. Carreira de número 28 pronta, com 2 pontos. Faço uma corrente, pego aqui nas alças de trás, laço e tiro tudo. Carreira de número 29 pronta, com apenas um ponto. Então, terminamos, pessoal, aqui o canto. Fizemos um total de 8 carreiras, tá? Então, aqui nessa lateral, a gente tinha até aqui 21, né? Contando com essas que a gente fez agora, nós temos um total aqui de 29 carreiras. Agora, eu vou fazer uma corrente para cortar o fio. E até aqui ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar esse lado. Ah, pessoal, me esqueci de medir. Eu vou medir para vocês agora, tá? 26 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. Essa parte ficou medindo 7 centímetros. Agora, para fazer o outro lado, eu vou fazer um nó e vou deixar ele assim, olha, um pouco grande para facilitar. Agora, pego o meu trabalho, viro e vou começar de dentro para fora, tá? Então, aqui no ponto marcado, eu vou inserir a agulha, pegando aqui nas 2 alças. Vou trazer essa laçada aqui dentro. Vou fazer uma correntinha. Volto no mesmo ponto, insiro a agulha, trago e deixo. No próximo, insiro a agulha, trago e deixo. Agora, eu laço e tiro tudo. Então, a gente já iniciou fazendo uma redução. Igual a gente fez aqui, a redução aqui na parte de dentro, como a gente iniciou aqui pela parte de dentro, então, vamos sempre fazer uma redução aqui na parte de dentro, tá? Fiz a diminuição, e agora no próximo ponto, logo após a diminuição, a gente vai fazer um baixíssimo, para dar certo aqui e ficar também simétrico aqui com o outro lado, tá? Então, eu fiz um baixíssimo, agora eu faço meio ponto alto. Um baixíssimo, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, e aqui no final, um ponto baixo. Então, aqui desse lado, carreira de número 22, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Faço uma corrente, viro. Vamos fazer a carreira de pontos baixos, então eu pego na alça de trás. Faço pontos baixos até me restarem 2 pontos.
tenho 2 pontos, agora eu vou fazer a redução. Carreira 23 pronta com total de 7 pontos. Uma corrente e vamos para a carreira de ponto fantasia. Então, insiro a agulha, trago, insiro aqui no próximo ponto, trago e deixo. Fiz a redução, no próximo eu vou iniciar com um baixíssimo. Agora sim eu faço meio ponto alto. Um baixíssimo, meio ponto alto e aqui no final um ponto baixo. Carreira 24 pronta com total de 6 pontos. Uma corrente e vamos para a carreira de pontos baixos. Faço a redução aqui nos 2 últimos. Carreira 25 pronta com um total de 5 pontos. Uma corrente. Faço uma redução. Um baixíssimo. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Carreira 26 com 4 pontos. Uma corrente. Um ponto baixo. Tenho 2 pontos aqui no final. Faço uma redução. Carreira 27 com 3 pontos. Uma corrente. Faço uma redução. Agora só tem um ponto, coloco um ponto baixo nele. Carreira 28 pronta com total de 2 pontos. Agora vamos para a última carreira. Pego aqui nas alças de trás e faço uma redução. Carreira 29 pronta com 1 ponto. Agora faço uma corrente. Olha, eu vou pegar uma agulha menor e vou levar essa ponta lá para trás, pra gente arrematar depois. Então, até aqui o nosso trabalho está assim. Meninas, agora eu vou mostrar para vocês o porquê de escolher o fio náutico em polipropileno para fazer esse trabalho. Olha como fica mais firme. Estão vendo? Olha. Então, por isso eu escolhi trabalhar com o fio náutico para deixar minha bolsa mais estruturada, tá? Então, vamos iniciar o contorno. Fiz uma correntinha, venho aqui na direção da primeira carreira, pegando assim, pessoal. Olha, eu vou pegar aqui, ó. Estão vendo aqui? 2 perninhas do ponto. Vou trazer o fio e vou fazer um baixíssimo. Vou marcar esse primeiro baixíssimo. Aqui a gente tem 8 carreiras, né? Então, a gente vai distribuir um ponto para cada carreira. Na próxima carreira, eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha, estão vendo? Próxima carreira, pego assim, em 2 perninhas. Próxima, pego na alcinha de cima. Na próxima, eu pego em 2 perninhas. Próxima alcinha de cima. Vamos contar, já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baixíssimos. Precisamos fazer 8, 7 e 8 aqui embaixo, ó. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para o acabamento ficar ainda melhor, eu vou colocar o 9º ponto aqui, ó, bem onde a gente prendeu o fio no começo. Então, eu vou colocar o 9º ponto. Então, ficamos com um total de 9 pontos. Agora, eu vou trabalhar os 17 pontos aqui do meio, ponto a ponto. Fiz os 17 pontos baixíssimos,
Agora a gente vai trabalhar os 9 pontos, né? Vamos colocar uma aqui na base. Aqui na direção da primeira carreira, pegando nas 2 alcinhas. Então, já colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, colocamos aqui 9 pontos, a mesma quantidade que a gente pôs do outro lado. Agora, faço uma corrente para trabalhar esse lado, onde temos 29 carreiras. Então, a gente vai distribuir 29 pontos baixíssimos. Pego aqui no primeiro, estão vendo aqui, ó? Na primeira carreira, né? Coloco um baixíssimo. E vou marcar esse ponto. Próxima carreira. Pessoal, agora eu não vou pegar na alcinha de fora. Eu vou pegar um pouquinho mais para dentro. Não vou pegar aqui na alcinha de fora, eu vou pegar um pouquinho mais para dentro. Estão vendo aqui essa alcinha atravessada? Essa alcinha, eu vou pegar aqui, ó. Que eu acho que o acabamento fica melhor. E também a bolsa fica mais estruturada. Aqui eu vou pegar normal, olha, nas 2 alcinhas. Aqui, ao lado da alcinha atravessada. Nas 2 perninhas. Aqui, ao lado dessa alcinha, eu vou inserir a agulha. Nessas 2 perninhas. Aqui. Vou fazer assim até aqui, até ficar com 29 pontos baixíssimos. Fiz 28 pontos até aqui, e o ponto 29 eu vou colocar aqui, na direção aqui da última carreira, tá? Pronto. Fizemos aqui 29 pontos. Agora, a gente vai trabalhar a base. Aqui na base, nós temos 25 pontos no total. Então, eu vou inserir a agulha aqui, no primeiro ponto aqui do começo desse lado. Vou colocar um baixíssimo. E o próximo ponto, pessoal, colocamos um baixíssimo aqui. Esse próximo ponto, a gente vai pular. E vamos inserir a agulha nesse. Porque a gente vai diminuir um ponto aqui e um ponto aqui também. Vamos fazer dessa forma, ó. Esse fiozinho deixa para arrematar depois, tá? Então, eu vou pular, eu não vou inserir aqui, eu vou inserir aqui, no próximo. Então, já fizemos 2, eu vou marcar esse ponto, vou marcar aqui o último ponto dos 29, tá? Então, aqui nós já fizemos 1, 2 pontos aqui da base. Agora sim, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base até o penúltimo. Pegando aqui nas 2 alcinhas. Fica meio durinho, pessoal, de trabalhar. É assim mesmo, tá? Porque eu tô trabalhando também com um ponto mais apertadinho. Estou chegando ao final, fiz 22 pontos até aqui. Aqui está o penúltimo ponto, é o último ponto. Então, eu não vou inserir a agulha aqui. Eu vou pular e vou pegar aqui no último, tá? Vou fazer uma diminuição. Então, aqui na base eu tinha 25 pontos, agora eu tenho 23 no total.
E eu vou marcar, pessoal, o ponto central, porque depois vai facilitar na hora de costurar a bolsa, tá? Então, eu vou contar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou marcar o ponto aqui, o ponto de número 12. E aqui do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, desse lado eu tenho 11 pontos, desse lado também, e o ponto central que tá marcado. Agora, vamos trabalhar esse lado, vamos distribuir 29 pontos, porque temos 29 carreiras. E para a contagem ficar certinha, a gente vai inserir a agulha logo aqui, ó. Nessa parte baixa aqui, estão vendo, ó? Então, insiro a agulha aqui. E coloco o primeiro. Vou marcar esse primeiro, para eu não me perder depois na hora de contar. Agora, eu venho aqui nas duas perninhas. Nessa parte baixa, estão vendo aqui a parte mais baixa, ó? Insiro a agulha aqui, 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 assim, pessoal, até o final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz 28 pontos. Agora, eu vou colocar o ponto 29 aqui, olha. Então, terminei aqui os 29 pontos. Agora, a gente vai encerrar em cima do ponto marcado com um ponto baixíssimo. Então, já contornamos toda a nossa peça e ficou assim. Agora, a gente vai fazer a alça. Eu vou fazer a alça com 30 correntinhas, mas nessa parte aqui você pode fazer a tua alça com menos correntinhas ou com mais, tá? Aí fica a seu gosto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Fiz 30 correntinhas. E ficou medindo 25 centímetros. Agora, eu vou prender nesse ponto marcado. Eu vou inserir a agulha dentro dele, assim, e vou sair aqui atrás, ó. Trago o fio e faço um baixíssimo. Fiz um baixíssimo, agora eu faço uma correntinha, que é meu primeiro ponto, então, eu vou marcar esse ponto. Agora, a gente vai trabalhar inserindo a agulha aqui dentro do ponto, assim, ó, saindo aqui atrás, pegando essa parte grossa mesmo. Trago o fio e faço um ponto baixo. Próximo ponto, insiro a agulha dentro dele e faço um ponto baixo. Cheguei no ponto marcado, tiro o marcador e coloco um ponto. Não precisa mais marcar. Agora, vamos trabalhar essa parte reta. E aqui nessa parte reta, os pontos ficam bem fechadinhos, então fica durinho, duro, para a agulha entrar. Então, a gente vai pegar assim, olha, pegando aqui em cima, estão vendo? Olha, na perninha de cima. Olha, pego aqui na alcinha de cima. Vou fazer o ponto marcado. E marco novamente. Fiz a parte aqui do fundo, agora tiro o marcador e vou trabalhar os 29 pontos. Então, aqui desse lado, a gente vai inserir a agulha e sair lá atrás. Ó, insiro e saio aqui atrás.
Fiz os 29 pontos aqui desse lado e cheguei na alça. Agora eu venho direto para trabalhar na parte das correntinhas. Esse aqui, pessoal, é o ponto baixíssimo que a gente fez só para encerrar. Então, eu não vou trabalhar nele. Eu venho direto aqui para as alças, tá? Na dúvida, é só você contar. Trago o fio e faço um ponto baixo. Eu pego aqui na alça de baixo, deixo uma aqui embaixo e aqui em cima eu fico com duas, tá? Trago o fio e faço o ponto baixo. Estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto. Dou um espaço no fio e vamos cortar, porque vamos mudar de cor. Vou pular aquela correntinha que a gente fez no início e venho aqui em cima do primeiro ponto baixo, insiro uma agulha, peguei uma agulha menor. Agora eu vou inserir dentro do último ponto, levo esse fiozinho para baixo, para finalizar com o arremate invisível. E agora é só esconder essa pontinha aqui atrás. Cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Vou aproveitar para arrematar as outras pontinhas também. E até aqui o nosso trabalho está assim. E agora vamos mudar de cor. Eu optei por essa cor maravilhosa, esse tom de verde. É o fio náutico em polipropileno de 3 milímetros também. E nós vamos iniciar aqui, nesse ponto marcado. Insiro a agulha dentro do ponto marcado, pegando essa alça e a alça de trás também. Trago a laçada aqui por dentro e faço uma corrente. Essa corrente é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, venho para o próximo, inserindo a agulha aqui dentro e pegando a segunda alça aqui atrás. A gente vai fazer dessa forma para ficar mais reforçado, mais estruturado, tá? Insiro aqui dentro, pegando as duas alças, vou esconder essa pontinha também para arrematar. Já fiz toda a carreira. Agora, eu vou cortar o fio para arrematar. Pulo a correntinha inicial, venho no segundo ponto, levo esse fio para trás, insiro a agulha dentro do último ponto, saindo aqui no meio dele, e levo esse fio lá para baixo. Agora, aqui atrás, eu vou caminhar com esse fio no sentido contrário. Vou fazer um nó, para ele não sair depois. E vou esconder o excesso. Cortar. E em seguida, selar com a chama do isqueiro. Agora, eu vou voltar na cor anterior, então eu fiz um nó. Vou trazer essa laçada aqui por dentro, pegando aqui nessas duas alças. Faço uma corrente. Eu iniciei em cima do mesmo ponto que a gente arrematou, que é o ponto central, aqui da parte da base. Agora, venho para o próximo ponto, pegando nas duas alcinhas. E vou fazendo os pontos baixos, pegando aqui
nas duas alças. Eu vou fazer essa carreira e mais uma na cor verde. Vou fazer o arremate do mesmo jeito que eu fiz aqui e o início também. Vou adiantar essas duas carreiras e já volto com vocês. Já adiantei as duas carreiras e no total nós já fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos baixos, fora aquela de baixíssimos que a gente fez para contornar. Então eu vou encerrar essa carreira, pulo aqui a correntinha, venho no próximo, levo essa laçada lá para trás. Como estamos pegando na perninha de trás do ponto, então eu vou inserir a agulha aqui dentro, olha, e dentro da alça. Ajusto o fio, trago e faço uma correntinha. A gente vai fazer mais uma carreira com a cor verde. Então, continuo pegando aqui nas duas alcinhas. E vou fazendo os pontos baixos. Vou adiantar essa carreira e já volto. Olha que lindo, pessoal. Olha a perfeição desse acabamento. Você não vê uma abertura. Cheguei ao final aqui da quinta carreira. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o último ponto, vou dar um espaço e vou cortar para arrematar. Pulo a correntinha, venho no próximo. Vou fazer um arremate invisível. Vou esconder essa ponta, cortar e selar com a chama do isqueiro. E vou marcar esse último ponto que a gente fez, tá? Onde a gente fez o arremate invisível. Agora, a gente vai fazer a outra parte. Eu vou adiantar o outro lado e já volto aqui com vocês. Olha, já adiantei o outro lado. Olha, não cortei o fio, apenas arrematei. E desse lado, eu fiz menos carreiras. Olha, eu fiz 1, 2, 3, 4. Eu fiz apenas uma carreira aqui no verde e aqui eu fiz 2. Por que que eu fiz assim? Porque a gente vai costurar um lado no outro e para o acabamento ficar melhor e perfeito, a gente vai costurar esse lado pegando em cima dessa última carreira que a gente fez aqui naquela primeira parte. Vou mostrar aqui para vocês na prática, olha. Olha, insiro a agulha aqui no arremate do último ponto, com a peça do lado direito para cima, tá? Aqui desse lado também, olha, lado direito para cima. Por isso, marcamos aquele ponto central. Então, eu tiro aqui o marcador e vou inserir a agulha em cima desse ponto marcado, pegando aqui no meio dele, tá? Como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Então, eu vou inserir a agulha no meio dele. Esse fio eu vou deixar aqui atrás, aqui por baixo. Vou ajustar a laçada. Pesco o fio aqui embaixo, trago e finalizo o ponto, fazendo um baixíssimo. Próximo ponto, pegando aqui nas duas alcinhas desse lado, né, onde eu tenho menos carreiras, e pegando aqui no meio do ponto baixo desse lado. Trago o fio, passo por entre eles e finalizo baixíssimo. Próximo ponto aqui na outra parte, inserindo a agulha dentro do ponto. Por isso, eu fiz uma carreira a mais desse lado, tá? Próximo ponto aqui do outro lado. Dessa forma, o acabamento aqui da costura, da união das partes da bolsa, fica perfeita. A costura fica perfeita.
ponto aqui desse lado e um ponto aqui do outro lado. Olha como está ficando. Eu vou costurar assim por toda a parte até o final. Estou chegando ao final da costura, vou trabalhar os últimos pontos. Nessa parte fica mais complicadinho, pessoal. Mas é só ir pegando com jeitinho que a gente consegue, ó. Agora, eu vou pegar o último ponto. Vou inserir a agulha aqui dentro dele. Saio lá atrás e pesco o fio. Fiz o último ponto, agora eu vou cortar para arrematar. Com a agulha de tapeceiro, eu venho aqui no primeiro ponto, passo aqui por baixo. E volto aqui dentro do último ponto, insiro a agulha e saio lá dentro da bolsa. Ajusto esse ponto para o acabamento ficar perfeito. Agora, eu vou arrematar aqui por dentro. Eu dobrei assim, pessoal, para facilitar. Aqui dentro, eu vou fazer um nó. Vou esconder esse excesso. Já arrematei e veja que fica imperceptível. Agora, vamos fechar essa parte aqui da alça. Para isso, eu cortei 80 centímetros de fio, né, com essa mesma cor, e vou usar a agulha de tapeceiro. Vou iniciar aqui no canto, olha, nessa direção. E vou fazer um nó para prender o fio. Vou apertar bem. Vou esconder essa pontinha para arrematar. E eu vou pegar nesse último ponto baixíssimo aqui do canto. Vou trazer o fio. E vou inserir a agulha aqui também, olha. No último ponto baixíssimo. Agora, desse mesmo lado que a linha está saindo, eu pego aqui no primeiro ponto da parte da alça. Na alça de fora aqui, tá? E aqui do outro lado também, no primeiro ponto. Agora, eu pego um ponto de um lado e um ponto do outro lado. Assim, até o outro lado. Olha, já costurei toda a alça até o último ponto. Agora, a gente vai pegar aqui no cantinho de um lado. E vamos sair aqui do outro lado, nesse primeiro ponto aqui. Nesse primeiro ponto aqui desse lado.
Vamos apertar bem. Agora eu vou fazer um nó, vou voltar com essa agulha lá pra dentro, ó. Aqui é importante deixar bem apertado, tá, pessoal? Para o acabamento ficar bem bacana. Terminei aqui, agora eu vou arrematar esse fio aqui por dentro e já volto com vocês. Olha, pessoal, alça pronta, super estruturada. Não é aquela alça que deforma, ela fica firme. E agora vamos descobrir quanto ficou pesando a nossa bolsa. Olha, pessoal, a nossa bolsa ficou pesando apenas 376 gramas. Então, a nossa bolsa é muito econômica. Como eu falei, cada cone vem com 1 quilo. Então, com um cone, você consegue fazer 2 bolsas e ainda sobra bastante fio. E para o fechamento da bolsa, eu optei por 2 botões imantados, um de cada lado. É o botão de 18 milímetros. Você encontra no link que estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Para costurar, eu vou usar a linha de nylon, a linha invisível, e essa é a numeração que eu uso. E vocês sempre me perguntam como eu faço para esse nó não desmanchar depois da costura. Eu faço assim, pessoal, eu corto o excesso e selo levemente essa pontinha com a chama do isqueiro. Assim, ó. Olha como fica a pontinha. Dessa forma, não vai desmanchar depois. Para encontrar o ponto certo, a gente vai alinhar assim, pessoal, olha, bem certinho. A nossa bolsa é bastante simétrica. A gente vai encontrar aqui os pontos e costurar os botões. Botões costurados e ficou assim. Agora eu vou prender a minha belíssima etiqueta personalizada em metal dourado. Olha que lindas, pessoal. Eu comprei e vem assim com 10 unidades. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no início do vídeo aparece aqui no comecinho da tela, tá? As etiquetas vêm com essas garrinhas e essa trava para você atravessar no crochê e prender atrás, fixar com essa chapa, dobrando essas perninhas para dentro, tá? Já encontrei o ponto certo, né, o ponto central, e já atravessei as garrinhas aqui atrás, olha. Agora, a gente vai prender essa chapa para fixar. Depois de colocar essa chapa aqui atrás, a gente vai amassar. Pode usar um alicate para te auxiliar. É só amassar essas perninhas para dentro. E a nossa bolsa já está prontinha. Olha que acabamento perfeito, pessoal. Acabamento de loja de luxo. Ficou super simétrica, como vocês podem ver, e também com aquela estrutura que a gente tanto gosta. E aí, o que você achou da nossa bolsa de hoje? Eu estou apaixonada. Comente aqui para eu saber. E se você ainda não for inscrito ou inscrita, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder as próximas novidades. Tchau e até o próximo vídeo.